Boa noite a todos, bem-vindos. Hoje é dia 20 de setembro de 2022 e hoje é o nosso último encontro, assim, de apresentação dos portais. Hoje nós vamos falar da Rede Cristalina, então eu preparei uma apresentação para vocês contando a história desse portal Psion Rede Cristalina, com o que aconteceu e o que ainda está por acontecer com as suas integrações. Então, vamos dar uma olhadinha na nossa história, depois a gente abre para comentários e para experiências. Então, né, hoje nós vamos falar do portal Psion A Maestria, ou mestria, como se fala aqui em Portugal, é a mesma coisa, que quer dizer o mestre de si mesmo. Então, é isso mesmo que vocês estão vendo, são dois portais. Como assim? Então, durante a explanação de hoje, né? Durante esse trabalho de hoje, vocês vão entender. Durante o processo, enquanto eu estava fazendo a apresentação, que eu entendi o que aconteceu, e aí, durante hoje a explicação aqui da apresentação, vocês vão entender também o porquê os dois portais. Mas já vou começar explicando que a explicação lógica, vamos assim dizer, da nossa 3D, por que aconteceu essa duplicação de duas versões desses portais. Então, provavelmente cada um de vocês tem uma versão diferente, não tem certo, não tem errado, você já vai entender, as duas estão certas. A parte 3D, como isso se manifestou para que acontecesse na nossa realidade. Como vocês sabem, esses portais foram feitos sob pedido. Então eu fiz o pedido exatamente certinho, com 2 ou 3 ali de reserva, porque é uma peça cara, né? Então eu fiz o pedido só realmente para quem pediu. Como que foi? Como vocês acompanharam o processo, principalmente quem comprou ali no primeiro lote, foi assim. Aqui no Brasil correu tudo certo. Foi pedido o lote das mesas, foi feito, saiu, não deu problema nenhum. Mas aqui em Portugal, a gráfica que costuma me atender para fazer os pedidos, que confecciona as mesas psiônicas, disse que não trabalhava com acrílico. E eu sabia que esse material tinha que ser feito em acrílico. Eu não quis, experimentei ele em PVC, mas não tem jeito, ela tinha que ter esse brilho, essa coisa do acrílico. Não sei muito bem explicar o porquê, mas a informação é muito clara que tinha que ser em acrílico. Então eu procurei uma outra gráfica para fazer a. Deixa eu parar. Então eu procurei uma outra gráfica para confeccionar o portal que não era a mesma que me atendia. Primeira experiência, não sabia como é que funcionava, estou experimentando, me fez um orçamento lá em cima, eu falei, bom, não é para fazer, não é para economizar, vamos ter que fazer o que tem que ser feito, né? Vamos trabalhar com os portais, tem que ser uma coisa bem feita. Então não vi preço, fui lá, fechei com a gráfica, peguei o pedido de todos vocês e fiz o pedido para a gráfica e mandei. Eis que, em uma certa parte da história, quem está desde o início vai ver a história lá. Em um certo ponto da história, aconteceu o quê? Essa gráfica começou a me enrolar. Era para entregar num dia, foi para outro, e foi para o outro, foi para o outro. E eu comecei a achar que eu ia tomar um golpe, que eles não iam me entregar aquilo, que eu ia perder todo o dinheiro que eu tinha investido lá e tal. Bom, eu fiquei com medo de perder, de não ter esse material disponível para vocês. Fiz o quê? O pedido numa outra gráfica dessas online que faz entrega material em casa. Mandei fazer na Itália. Então eu mandei fazer. Eu já conhecia a gráfica porque já confeccionava para mim os cartõezinhos. Então confio nela, mandei fazer o mesmo pedido outra vez. Okay? Então todos os pedidos que foram feitos, eu repeti o pedido na segunda gráfica. A segunda gráfica me mandou o material impresso direitinho e eu mandei para vocês. Nesse meio tempo, chegando o material da segunda gráfica, em meio termo, a moça entrou em contato comigo e eu falei para ela, olha, não quero mais, cansei, porque vocês estão me enrolando, enfim, não estou acostumada a trabalhar com gente assim, eu tenho um compromisso, e mandei elas as favas. Mas na hora de mandar as favas, na hora de fazer os acertos, ao invés de eu recuperar dinheiro, eu ia ter que pagar muito mais por um material que não tinha sido feito, porque o material é caro, como eu falei para vocês. E achei que não valeria a pena perder esse investimento. Então eu falei, então toca os portais, cola eles, deixa tudo colado. Eu não estava mais com pressa mesmo, já tinha mandado fazer na outra. Já está tudo pago, já tinha mandado fazer na outra.
Aí eu peguei e falei, bom, mesmo que chegar esse segundo lote, vai fazer o quê? O segundo lote vai ficar, eu vou vendendo pessoal conforme quiser, integrando sem problema, é material, é investimento. E mandei fazendo a segunda gráfica. Elas chegaram muito próximas, por incrível que pareça, os portais chegaram assim, praticamente com 2 dias de diferença. Das 2 gráficas chegaram os materiais na mesma época. Então eu peguei o primeiro lote, empacotei com o primeiro pessoal que tinha chamado e mandei. Abri o segundo lote da segunda gráfica e mandei para outro grupo. Quer dizer, então aconteceu o quê? Ficou espalhado 2 versões do portal. Uma que foi feita na segunda gráfica e a segunda que foi feita na primeira gráfica. E até então eu fiquei perdida, falei, o que quer dizer isso? Porque eu já não acho mais que foi erro, eu não acho que essas coisas acontecem por acaso. Porque quando eu fiz os cards do portal de Sirius, uma das cartas não saía impressa de jeito nenhum. Teve muitos problemas na hora da impressão. Cada vez que a gente mandava imprimir, vinha um problema. Mas na última edição, uma carta simplesmente desapareceu, que é o octaedro. Que vocês já sabem para que ele serve, porque ele não vinha como uma carta, ele vinha como um campo. Quer dizer, eu não estou mandando nada aqui, nem nas gráficas, entendeu? Eu não estou mandando nem nas gráficas mais. Enfim, então eu procurei acalmar o meu coração e entender o porquê que aconteceu isso. Então eu vou fazer a apresentação de hoje e vocês vão tirar suas próprias conclusões, que eu percebi só enquanto estava fazendo a apresentação, tá bom? Então vamos lá. Eu gosto desses cursos que são piloto, porque é assim, vocês estão tudo na experiência comigo, vocês estão vivendo a experiência do que está acontecendo ali em tempo real e trazendo isso como ensinamento, inclusive, para a vida da gente. Para a gente perceber que nós não estamos no controle de tudo. Nós estamos aqui como canais, como manifestadores, mas se realmente a gente tem um propósito, estamos conectados e acreditamos que algo maior nos guia, a gente tem que saber também não estamos no controle de tudo, né? Então nascem aí os 2 portais psions, que é o mesmo portal em um momento diferente, como se fosse um está no movimento, outro está em outro, num lado e outro está de outro lado, como se fossem vistas diferentes, mas a gente já vai entender isso. Eu tive que bater a cabeça aqui para entender também. Vamos lá. Feliz por esse reencontro. Sim, somos 2, pois somos um par. Eu sou o Portal Psion, a maestria, popularmente conhecido como a rede cristalina. Vamos lembrar da nossa caminhada? Em que fase do meu desenvolvimento eu entrei na sua jornada? Eu quero que vocês acompanhem para perceber em que fase que isso entrou na vida de vocês, o que tem a ver com esse dia de hoje. Lançamento. Antes do lançamento, como vocês sabem, a mesa Rede Cristalina foi uma mesa que eu desenhei, estudei, elaborei, quebrei a cabeça ali um ano para organizar uma coisa que fosse diferente de tudo que eu já tivesse feito. Porque eu não queria repetir o padrão, não queria fazer a mesma coisa, mesmo do nada. Se fosse para fazer, que fosse uma coisa assim, muito diferente. Porque vocês lembram, né? Acho que quem acompanha a história, eu resolvi fazer, porque devido a um monte de plágio, de cópias, de mesas, eu me senti assim, meio assim, aquele instinto que tipo assim, isso me incomodou, parece que mesmo de todo mundo, o fato de ser tudo igual, todo mundo, a mesma coisa, parece que não é original, sabe? Eu tenho muito essa coisa de, tem que ser algo original, tem que ser verdadeiro, porque se for para fazer outras coisas iguais, parece que para mim não encaixa, sabe? Não consegue encaixar. Então eu estudei aí durante praticamente uns 8, 9 meses aí, e em cima dos ensinamentos que eu trouxe ali, que eu estava fazendo na época de Cryon, como vocês conhecem, eu criei essa estrutura. Ela foi desenhada ali, foi intuída, mas ela foi elaborada, tá? Eu elaborei ela ali na minha cabeça. E antes do lançamento, eu lancei as 4 versões para votação. Então, foi dentro do grupo, acho que ainda da Facebook, se não me engano. Facebook não, era Orkut. Não lembro se foi Orkut, mas foi no comecinho do Facebook. Eu sei que eu lancei as 4 versões, para quem já utilizava a mesa rosa, meus alunos e tal, para que as pessoas escolhessem
qual a cor que faria mais sentido. Então ficou em votação mais ou menos um mês, mais ou menos aí, e ganhou disparado a azul clara. Quando eu coloquei essa votação, eu queria entender, eu ia saber o seguinte: conforme as pessoas escolhessem a cor da mesa, eu ia saber com que foco que eu deveria criar ou montar, estruturar o curso, qual linguagem eu usaria. E a linguagem que se fez ali presente, quer dizer, o que ganhou disparada, foi a rede cristalina na cor azul clara, que é a cor que nós temos hoje. Essa é a primeira versão dela, então vocês podem ver que não tem nada de código alma, não tem nada de código espírito, tem só alguns símbolos que a princípio também estavam na mesa azul, lembra? Foram desenhadas ali, os símbolos da época que eu estava utilizando esses símbolos, foram utilizados como ferramentas, porém, logo em seguida, quando foi ali em 2014, eu já alterei. Mas o que tinha aqui? As ferramentas daqui da conexão ainda não eram os sólidos platônicos, eram esses símbolos aí repetidos, e aqui do lado não tinha ferramenta nenhuma, aqui do lado direito. Então, durante o curso, né, quem fez os primeiros ensinos, a gente levava esses brilhantezinhos, essas pecinhas, diamantes, colinhas, são adesivos, e a primeira parte do curso era assim, era presencial, né, gente? Então era diferente. Então todo mundo sentado ali numa mesa tal, aquele monte de coisinhas coloridas no meio, e as pessoas tinham que brincar, voltar ali para sua infância, para brincar de escolinha, aquela coisa de recortar, de colar. Então eles iriam enfeitar, todos os alunos enfeitavam suas mesas conforme o que eles sentiam, era tudo assim muito espontâneo, não tinha uma construção, tem que ser assim, tem que ser assado. Então, muitos de vocês já participaram, conhecem, já fizeram, os professores já fizeram os cursos assim. Por que essa construção? Porque ali no momento eu elaboro de uma forma intuitiva o que para mim fica harmônico. E depois essas ferramentas viriam a se apresentar como elas são para cada um. Então o curso era basicamente nisso, de sentir, identificar, decorar e depois identificar o que foi aquilo que a pessoa colocou, porque depois ela se abria assim como uma ferramenta e se mostrava o porquê. E o curso foi assim de 2000 até 2013. Quando foi em 2014, logo em seguida, tipo assim, essa versão aqui foi aquela versão, foi uma vez só, ela só teve uma tiragem dela. Em seguida, aqui em 2014, ali para 2015, a alteração que ela sofreu é o seguinte, olha, ela já perdeu aqueles símbolos do meio, entende? Aqueles símbolos que estavam aqui. Ela ganha aqui os sólidos platônicos, já tem na mesa os sólidos platônicos, e do lado de cá, do lado direito, continua colocando as ferramentas de uma forma muito intuitiva, decorando para depois identificar as ferramentas. E o que acontece? Se vocês observarem o slide anterior, estão vendo que tinha um pêndulo com um anjinho? Essa foi a ferramenta simbólica que ancorou o primeiro trabalho que foi feito. Esse pêndulo foi feito sob encomenda por uma artesã na época para a rede cristalina. É uma turquesa e um cristal. Quer dizer, uma peça que foi elaborada para ela. Só voltei aqui para vocês perceberem que esse conceito do anjo, ele entra aqui já na segunda versão da mesa aqui. Tá vendo? Ele já está aqui embaixo como ferramenta que para nós, nessa mesa, ela significa as minhas egrégoras de proteção. Não é isso? São as minhas egrégoras de proteção. Quando você coloca ali, você ativa o quê? As suas egrégoras de proteção. Porque é exatamente essa conexão. Então, esse anjo sai do pêndulo desse 3D e entra na mesa como uma ferramenta, como uma egrégora de proteção, já que as ferramentas que nós estávamos utilizando que faziam esse papel foram substituídas. Então ele ganha aqui a chamatrina e a Mérkaba. Vejam que só tem a Mérkaba aqui. E como os planetas são pequenininhos. Interessante a gente olhar não só o que mudou, mas
como as energias se modificarem, como isso se manifesta. Acho que isso é interessante a gente identificar para, inclusive, perceber por que esses movimentos desses portais. Gente, eu não coloquei as datas ali muito certinhas, não, mas isso é mais ou menos na época que aconteceu, tá? De 2015 a 2018, então teve o encaixe da Merkaba. Então eu já quis fazer algumas alterações, coloquei a Merkaba, a evolução das Merkabas aqui, da Merca, Mercana e da Merkaba. Desculpa, falei tudo misturado, mas isso aqui. Coloquei a evolução das Merkabas aqui, ganho o código alma que não existia, ganho o código espírito que não existia, né? Então, e as ferramentas os planetas, eles estão um pouco mais escuros, que tipo assim, meio que já começando a se mostrar, se identificar dentro desse campo. De 2019 a 2020 aproximadamente, quando teve, né, a conexão com o portal de Sirius, então essa foi a primeira versão que saiu logo depois da conexão do portal de Sirius. Vocês podem ver que o anjinho, a chamatrina e a Mercury, vocês podem ver que essas ferramentas de baixo, elas estão meio assim, parecendo um doce, como se fosse metalizadas. Eu, quando vi essa coisa, para mim foi muito claro a percepção que eu tive quando assim o portal de Sirius entra com esse halo na mesa, ele é como se ele tivesse dado um choque na mesa, então eles ficam tudo assim meio estilizados, assim. Pelo menos a percepção que eu tive. E 2021, 2022, então esse foi o movimento, né? Nós temos aqui agora já a mesa como nós já estamos utilizando. Então, ela não tem mais as ferramentas presas nem intuitivas, elas foram substituídas por cristais que nós utilizamos para poder trabalhar. Então, essas ferramentas, as ferramentas da rede cristalina estão soltas, elas estão dentro de uma caixinha que nós preparamos com ferramentas fixas e também com ferramentas ali que vão aparecer na hora. Quanto mais delicados, quanto mais pequenos, quanto mais assim sutis, melhor para trabalhar com a mesa. Você perceba como ela foi assim, sutilizando bastante. Os desdobramentos, o que aconteceu e o que tem junto aí com a rede cristalina, o que ela se desdobrou, onde que ela se conectou. Então nós temos como primeiro desdobramento aí a MPU dos unicórnios, aquela ferramenta aquela MPU que trabalha com a energia das crianças, com a cura da criança ferida e com todas as energias que precisam de alegria, de leveza, de uma dose de fantasia, que precisam desse fio ali para poder compor. Então nós estamos ali com o elemento ar, uma coisa muito delicada, né? E é a MPU dos unicórnios. Outros desdobramentos, nós temos dentro do TARDIS do portal de Sirius, então tem uma carta, né, que é representando exatamente aquela MPU, que é com a carinha do unicórnio, e aqui dentro do campo, uma fotografia onde eu coloquei aqui a MPU dos unicórnios em cima para vocês, para representar aqui. Então ela faz parte dos cards do portal de Sirius, e também ela é um naipe do tarô de ação pulsada, onde tem todas as ferramentas aqui dentro desse naipe. Então você trabalha, ela tem esses dois desdobramentos, dá para trabalhar nos dois, tanto na mesa quanto no tarô em si. Aqui. Em 2020 é quando acontece a integração do portal de Sirius, né? Então, além daquele halo, agora entra a integração com os portais. Então, ela deixa de ser uma mesa psionica e passa a ser um portal. Então, se assume a cópia, assim como todas as outras, ao portal de Sirius e se apresenta como um portal. Então, olha o octaedro aí, né? Repetindo em todas elas. Vocês percebem que eu estou usando a mesma sequência de apresentações para vocês fixarem bem esses elementos. Em cada uma das apresentações eu abro algum tema diferente, tá? Então aqui nós temos novamente os octaedros, o halo, que representam exatamente essa conexão com essas duas ferramentas. Então aqui coloquei uma transição aqui, portal se juntando com a rede cristalina e nascendo o portal Psion.
Então, 2021, 2022, Portal de Sirius, nascem os portais Psions, né? Sempre a mesma coisa. Qual que é o objetivo dessa ferramenta? É ajudar no processo de evolução da consciência individual e coletiva. É uma ferramenta que vem para preparar as pessoas para fazer esse esse insight, essa mudança de paradigmas e quebrar. Vem para ajudar a fazer exatamente isso. Então, coloquei novamente as duas mesas aqui para vocês, os dois portais, para vocês verem o outro portal. Em momento algum vocês vão precisar comprar o outro portal, por favor, não precisa, é a mesma coisa, só em momentos diferentes. Se cada um recebeu o seu, depois vai acabar entendendo o porquê, porque se ele foi para você de um jeito ou de outro, a linguagem, vocês vão ver ali até o final da apresentação, qual é o seu portal, tá bom? Então, nós temos aqui conexão com o símbolo da clave do Sol, a MPU da Paz, da Mãe que teve como egrégora de sintonização, Mãe Maria, que é uma mesa sintonizadora, que é uma mesa utilizada, que tem todas as outras mesas em si, porque ela traz os diamantes que eles podem ser ativados, acordados, conforme a ferramenta que você for ativar. É uma mesa campo também, assim como todas as outras. Temos aqui na parte de baixo, no ancoramento aqui. Então, uma coisa, gente, é o que a gente vê como imagem, porque ele tem ali um símbolo. Outra coisa é o que tem por trás daquele símbolo e todo o trabalho, o ancoramento que foi feito. Então, aqui nós temos aqui embaixo, portal de Isis, ali embaixo onde aparece ali no Lemniscata, mas que também tem aquele escudo protetor ali nas suas camadas. Vocês vão encontrar tudo isso. Do seu lado esquerdo aqui, ela vai fazer a conexão com o portal Aurora. Vocês viram que fotos lindas que eu busquei no grupo? Provavelmente a fotografia de todos vocês que estão aqui. Eu peguei as fotos mais bonitas lá do grupo. Da Daiane, da Rosarinho, do Rodney. Pegando as fotos. Essas fotos vocês podem encontrar tudo lá dentro do grupo do Facebook, pessoal. Estão muito lindas as fotos de lá. Então tá. Então tem aqui, né, a integração aqui do lado esquerdo com o portal Aurora. E essa foto, se eu não me engano, é do Rodney. Eu achei que é muito expressiva, porque é como se ela mostrasse realmente para mim o que é esse portal Aurora, como se realmente ela nasce dessa estrutura da rede cristalina e se forma, integra ali, se forma uma grande estrutura. E do lado aqui onde tem o unicórnio, do lado direito, nós vamos encontrar a conexão com a MPU dos unicórnios, como eu já tinha mostrado ali para vocês, tá bom? Vamos ver a estrutura principal. O pessoal gosta de ver aqui, né? Então, vamos ver como é que fica. Uma coisa que me perguntaram dentro dos grupos, que acho que cabe agora falar, é assim: mas o que acontece com os outros portais? Eles continuam tendo a mesma função? E as ferramentas continuam utilizando da mesma maneira? Gente, as ferramentas, os portais, os conteúdos, eles são os mesmos, eles estão reorganizados. Vocês, em vez de ver um desenho em 2D, tentem projetar isso como se estivessem em camadas. São camadas diferentes da mesma ferramenta. Então, na camada superior, o que você tem de conexão aí com a rede cristalina? Essas quatro MPUs, esses 4 ancoramentos, unicórnios, Maria, a MPU A Paz, a MPU da Isis, que depois vocês sabem a informação que cada uma delas traz, e no centro traz o coração cor-de-rosa, o diamante cor-de-rosa. Esse diamante cor-de-rosa não é o mesmo diamante cor-de-rosa que nós temos na mesa rosa. Ele também dentro do portal de Sirius, ele tem uma função diferente. Ele é o amor, ele é um diamante que representa aquela conexão com os unicórnios, mas ele está ligado a um amor mais, como é que eu vou dizer? É uma coisa assim mais infantil, um amor mais sutil, uma coisa mais delicada. É até difícil de explicar, mas vocês devem perceber. A energia da mesa rosa, ela vem com aquela energia da chamatrina, aquele fogo, aquela força. Esse é mais como se fosse uma coisa mais delicada, mais universal, mais suave. Então, vocês podem analisar.
Interessante que nos portais, os signos, né, os símbolos dos signos, eles estão na cor azul clara, quer dizer, se mostrando que eles estão aqui integrando agora nesse portal para se revelar, porque eles estão na mesma sintonia ali da rede cristalina, é como se eles tivessem realmente colou, ajustou, sintonizou. Então, a partir de agora, vocês vão ver muito mais, como a Daiane já trouxe aqui hoje, a atuação desses símbolos planetários. Então, quem não estudou isso da astrologia ainda, vale começar um curso básico, pelo menos aprender o básico sobre os planetas, nem precisa fazer curso, mas leia, estude sobre pelo menos os poder arquetípico dos planetas, de uma forma geral, conhecer um pouco mais sobre astrologia. É bom abrir para esse mundo, tá bom? Porque é uma biblioteca que vai se abrir para vocês muito rica. Então, em 2022, estamos aqui, né? Agora com a nossa nova versão do portal de cristalina, suas duas versões. E quando eu estava terminando, né? Chegou o porquê para mim. Mas antes de passar o porquê, eu vou passar aqui para vocês as seguintes questões que vocês precisam anotar no seu caderno, né? Questões para vocês pensarem, ou responderem para si mesmo, não é para mim, responderem para si mesmo, como uma forma até de, como se fosse conexão com essa ferramenta, uma meditação sobre um tema, tá bom? O que é ser mestre de si mesmo? Como a minha consciência e o meu ego se comunicam? Como é esse diálogo interno? Ele é ríspido, ele é harmonioso, ele é tranquilo, ele é respeitoso. Como que se dá essa comunicação? E eu quero que vocês analisem também, visitem e perguntem como está a sua criança interior. Nós sabemos, né, que nós temos a nossa criança, aquela criança que você foi, como é que ela está? Se você pudesse visitar ela e olhar como é que ela está agora, né, e escrever e olhar para ela a respeito. E venho dar aqui aos parabéns. Um lindo par de diamantes nas cores azul e rosa bebê. Esses diamantes são presentes dos unicórnios para a sua criança interior. E também para colocar dentro do seu templo alquímico. Então eu quero que a criança de cada um de vocês olhe para essa imagem agora, se conectem assim com a sua infância e recebam esses diamantes de presentes, como presente dos unicórnios para vocês. Então esses portais nada mais são do que uma duplicidade, quer dizer, nós estamos trabalhando com um ser com todas as suas faces, tá? Qual a criança que recebeu os diamantes? Faz assim com a mãozinha para eu ver, quem criança que recebeu. Não é quem assistiu, quem recebeu. Ninguém recebeu, só a Fátima. A Diana recebeu, tá bom. A Flávia também recebeu. A Ruth também. A Cristina também. Foi enviado para vocês. Aconteceu na hora que eu estava terminando o slide. Mandaram um recadinho. Presentinho. A criança gosta de ganhar presente, não gosta? Ele é o portal do elemento ar. Então ele é ali os nossos pensamentos, ele é a nossa imaginação. E para trabalhar com essas mesas, tá, é uma coisa que nós temos que buscar, né? Isso que nós temos dentro da gente, nesse nosso poder imaginativo. Que a gente hoje fala assim, fazemos meditação criativa. Que nada, a gente fazia meditação criativa quando era criança, que brincava de casinha, de médico, de veterinário, de cantor, não é? Era o que era aquilo? Você não vivia uma brincadeira? Você não fazia de conta? A gente já sabe fazer isso. Então, essa criança que a gente vem chamar assim, essa leveza da criança para poder trabalhar com esse portal da rede cristalina.
Às vezes a gente precisa disso, de leveza um pouco, né? De libertação, assim. Dá um tempo, deixa eu ser criança. É isso, gente. Por isso que eu tava tocando hoje Toquinho, eu gosto muito do Toquinho. Eu acho que ele tem muito a ver essa coisa da criança, da juventude, dessa abertura, do olhar inocente para o mundo, de que aonde eu ainda estou iniciando, que tudo é novo, sabe? Que tudo eu vou conquistar, que tudo é um mistério, mas ao mesmo tempo tudo é muito novo. Então, acho que são fases muito gostosas da nossa vida, né? A gente tem mais aqui voltar para esse tempo e agradecer. Bom, agora é com vocês. Perguntas, comentários, impressões e perguntas, porque eu sei que vocês estão cheios de perguntas sobre o portal. Então agora é a hora. Inclusive, eu vou pedir para vocês 5 minutinhos, tá bom? Eu vou abastecer minha água.